A paz do Senhor Jesus a todos. Irei falar da palavra de Deus e estudar em 1 Timóteo capítulo 4 em diante. Recomendações a Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que se têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Vamos estudar essa parte primeiro, amém? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele afirma expressamente, ele se expressa, certo? Então ele afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos tempos, estamos vivendo hoje, alguns, não todos, alguns, se desviarão da fé, apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, certo? Então o Espírito Santo, ele alerta, ele nos afirma expressamente que muitos, não muitos, mas alguns, como diz aqui, alguns, se desviarão, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, se afastarão da fé verdadeira, que é o Evangelho, e darão ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. E alguns se afastarão da fé. Então, quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela primeira vez, ele severamente avisou aos presbíteros de Éfeso sobre lobos devoradores e homens falando coisas pervertidas que se levantariam no meio deles. Veja lá em Atos capítulo 20, versículo 17. E na sua carta, que é enviada a Timóteo, em Éfeso, Paulo novamente avisa pelo Espírito Santo que algumas pessoas apostatarão da fé. Pessoas encantadas pelas mentiras de uma falsa doutrina, que agem contra a sua própria consciência e fazem coisas que conhecem plenamente a verdade jamais devem fazer. Então, aqueles que conhecem plenamente a verdade jamais devem dar ouvidos a outros ensinos enganadores. E aqui, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, as pessoas ficarão encantadas pelas mentiras de falsos mestres, que enganarão a muitos, e que têm a consciência cauterizada, influência de homens, pessoas que falam mentiras, pessoas que são seduzidas pela mentira do engano. São líderes que proíbem o casamento, e Paulo já se expressa, já fala aqui, proíbem o casamento e ordenam a abstinência, o afastamento de alimentos que Deus criou, pois Deus criou alimentos saudáveis, para a gente, serão recebidos com ações de graças pelos que são fiéis, estão bem firmados na verdade. Aqueles que estão firmados na verdade não se deixam enganar pelas falsas doutrinas. Pois quando estamos firmados na verdade e na palavra de Deus, vencemos. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Nada deve ser rejeitado. O que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificada pela palavra de Deus e pela oração.
E orientando aos irmãos, Paulo orienta aos irmãos: quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido, fortificado, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade, certo? E ordena e ensina essas coisas, para que as pessoas não caiam no erro. É necessário que homens como Timóteo ensinem cada vez mais a palavra da fé e da boa doutrina que eles mesmos praticam, e que rejeitam as fábulas profanas que são tradições de homens tolos. E o ensinamento da verdade dará aos homens o que é necessário. E aqui, o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. E esse exercício espiritual é mais proveitoso do que o físico, pois aqui diz: o exercício físico, de fato, realmente, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo, é proveitosa. A piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico tem valor, de fato, mas, no entanto, para a piedade tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida eterna. A vida eterna e a vida, presente e futura. Certo? Traz consigo a promessa da vida presente e futura, a vida eterna. Esta palavra é uma afirmação digna, é afirmação digna de todo o crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Então, Paulo, ele trabalha para isso, ele se esforça para anunciar as boas novas, o evangelho verdadeiro, e ele diz aqui: pois é justo isso, justamente, justiça, certo? Justamente, para isso que trabalhamos e lutamos, batalhar pela fé, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém vos menospreze pelo o fato de seres jovens, mas procura ser exemplo. Então, Paulo dá um exemplo aqui de que cada jovem deve ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, nas atitudes, no amor e na fé e na pureza. Paulo dá esse exemplo e é um exemplo para nós jovens de hoje. E ninguém deve nos menosprezar, ao que diz aqui, ninguém menospreze o fato de ser jovens, mas devemos buscar ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor e na fé e na pureza. Esses requisitos que Paulo dá nos exemplos, devemos estar no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto guardas a minha chegada, que Paulo estava em viagem, estava lá na Ásia, aplica-te à leitura e exortação e ao ensino. Ele dá essa orientação a Timóteo. Então, aplica-te, exercita-te, dedica-te, aplica-te à leitura da palavra de Deus, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Muitos têm dons, e desenvolve esse dom que há em ti. Então, o que Paulo nos orienta também, e orienta a Timóteo, e orienta a nós
hoje em dia, nos dias de hoje, não deixes de desenvolver, de crescer, desenvolver o dom do Espírito Santo que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento. Então, Paulo fala sobre a dedicação ao Evangelho, se dedicar. Como cristãos e jovens devemos nos dedicar de todos os dias, se esforçar todos os dias, plenamente, plenamente, completamente, ao cumprimento dessas responsabilidades. Para que todos possam testemunhar o seu progresso. Para que todos possam testemunhar o seu progresso. Quando a gente se dedica plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades que Paulo fala, para que todos possam testemunhar o seu progresso. Então, todos possam testemunhar, o crescimento, o desenvolvimento, do dom que há em cada pessoa, em cada jovem, e todos possam testemunhar o progresso, teu progresso, o progredir na palavra de Deus, tendo fé, caminhando, dando um passo para o desenvolvimento que foi outorgado por mensagem profética. E aqui no 16, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres. Olha o que Paulo nos indica aqui. Nos dá o exemplo de perseverarmos. Assim, e devemos também perseverar em Cristo. Então, Paulo fala que persevera nesses deveres, Persevera. Pois, agindo assim, salvarás tanto tua própria vida quanto a todos que derem ouvidos. Então, todos aqueles que derem ouvidos a ti, quando você prega a mensagem, e salvará não só a ti, mas os que derem ouvidos. Então permaneça na videira que é Jesus, para que deis muitos frutos. Amém? Deus abençoe e se dediquem